Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial semipresencial, ou seja, mista, foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões e reuniões remotas e semipresenciais do Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota. E em atendimento ao requerimento número 2197 de 2021, de minha autoria e de outros senhores senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A presidência informa que esta sessão terá a participação de convidados remotos também e convido as seguintes autoridades para se incorporarem à mesa. Deputada federal Ângela Amin, senhor Moacir Tomasi, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, senhor Adriano Silva, prefeito da cidade de Joinville, destaco que é a maior cidade, a mais populosa cidade do nosso estado de Santa Catarina e de extraordinária importância para o Brasil. Ele próprio, como se pode perceber, integrante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Convido ainda o senhor Luciano Favarin, subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, para integrar a mesa. Remoto teremos outros participantes que oportunamente anunciarei. Convido a todos para, de pé, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será executado com muito orgulho para todos nós, pela banda do Grupamento de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, cujo maestro, Otoniel Teixeira Barreto, merece o nosso agradecimento antecipado, assim como o capitão de fragata Bruno Vieira, assessor parlamentar da Marinha do Brasil.
Reiterando o agradecimento, convido a todos para participarmos da apresentação do hino do Estado de Santa Catarina através de vídeo. A banda do Grupamento de Fuzileiros Navais da Marinha. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias erros, as festas que os livres, frementes derradores se relembram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Louvam nas epopeias, fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Louvam nas epopeias, fuja a luz da redenção. Assistiremos agora a um vídeo institucional em comemoração aos 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Desejo, neste momento, saudar as autoridades já nomeadas, o senhor prefeito municipal de Joinville, Adriano Silva,
deputada federal Ângela Min, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, prezado amigo Moacir Tomasi, o subcomandante operacional do Bombeiros Voluntários de Joinville, senhor Luciano Favarin. Registro ainda, mais uma vez, o nosso agradecimento pela participação da banda do grupamento de fuzileiros navais, que, sem dúvida alguma, engalanou esta reunião. Quero registrar ainda a presença do senhor embaixador da República do Panamá, senhor Miguel Lecaro Bárcenas, a embaixadora da República Socialista do Vietnã, senhora Phan Thi Kim, o encarregado de negócios da Embaixada da República de Cuba, senhor Adolfo Corbelo Castellanos. Senhoras e senhores, imaginemos o vestibular de uma universidade que dispusesse, num determinado curso, de 80 vagas e tivéssemos 1.458 inscritos. Isto seria uma demonstração do prestígio, da credibilidade e do apreço da comunidade representada por estes inscritos que pretendessem ingressar naquela instituição. Este foi, em síntese, o número de inscritos para ingressar nos quadros dos bombeiros voluntários de Joinville, segundo apurado na segunda quinzena do mês de junho. Portanto, uma proporção de quase 20 por 1 para ocupar a missão de bombeiro voluntário, ou seja, doar algumas horas do seu tempo para cumprir um compromisso com a comunidade. Acho que basta esta referência para que a gente compreenda o que representa a instituição Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. E mais importante do que nós, pessoas, independente do cargo que venhamos ocupar na democracia sempre temporariamente, nós precisamos de instituições que recebam o respeito e que mereçam o respeito, o apreço, a bem-querença da sociedade. Então, é por isto que nós estamos aqui reunidos. Originalmente denominada Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Joinville, a corporação, hoje homenageada, foi instituída no dia 13 de julho de 1892. Então, com pouco mais de 15 mil habitantes, era mais fácil, aparentemente, naquela época. Talvez não fosse tão mais fácil. A cidade de Joinville já crescia a olhos vistos. Novos prédios, estabelecimentos de comércio surgiam em ritmo frenético. E na esteira do progresso e do empreendedorismo vieram os primeiros grandes incêndios. No dia 7 de julho de 1892, o terceiro de uma série de intensos sinistros fez acender o sinal vermelho. As chamas destruíram importantes edificações e a cidade não poderia florescer naquele estado de insegurança. Desprovidos de meios para fazer frente aos incêndios, os joinvilenses precisavam urgentemente de soluções. Não foram, no entanto, esperar que a autoridade republicana recentemente empossada, ou seja, que o poder público pudesse dar essa resposta. Como é tão característico da nossa história de Santa Catarina, os voluntariosos joinvilenses escolheram tomar o destino nas próprias mãos. Liderados por Victor Miller e unidos sob o lema "Um por todos, todos por um", em nome de Deus e em defesa do próximo, 37 corajosos e solidários imigrantes constituíram, no dia 13 de julho de 1892,
a Sociedade de Bombeiros Voluntários de Joinville. Esta é a referência histórica que o Senado tem e pode ser enriquecida pela contribuição dos que vão usar da palavra. O que significa isto? Significa que as autonomias que o Estado de Santa Catarina tem, ou seja, as forças locais, são capazes de dar respostas. Assim como a cidade de Joinville, que hoje tem bem mais de 600 mil habitantes e um produto interno bruto de mais de 35 bilhões de reais, o Corpo de Bombeiros Voluntários ostenta números impressionantes. Entre bombeiros voluntários e mirins, ou seja, há uma formação e renovação em andamento. Isso é motivo de muito orgulho. Integrantes da banda, brigadistas e técnicos administrativos, são mais de 1.700 pessoas a trabalhar na organização, que conta com 9 unidades operacionais descentralizadas, espalhadas pelo perímetro urbano da cidade e ainda com uma frota de mais de 50 veículos, sendo que o melhor, mas não o mais jovem, é datado de 1923 e está trafegando, como se comprovará daqui a alguns dias. A capacidade de mobilização desses recursos é igualmente impressionante. Em até 7 minutos, os bombeiros voluntários chegam a qualquer ponto do município, marca que coloca a corporação catarinense entre as mais ágeis e, por isso, eficazes do país. As estatísticas, especialmente de 2021, são motivo de mais orgulho ainda. O volume em 2021 cresceu 20% em relação ao ano anterior. Tudo isso, senhoras e senhores, é motivo de orgulho não apenas para os joinvilenses e catarinenses, mas também motivo de orgulho para o Brasil. Por isso nós estamos aqui no Senado Federal, Casa do Parlamento que representa os estados da Federação e o Distrito Federal. E são esses sentimentos de orgulho, de admiração, de gratidão pelos serviços prestados ao longo desses 130 anos. São esses sentimentos que justificam o apoio irrestrito que o Senado demonstrará, não apenas através da realização desta sessão, mas no reconhecimento e no atendimento de justas reivindicações que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville está a merecer do Congresso Nacional. Ao encerrar este breve pronunciamento, cumprimento na pessoa do seu presidente reeleito, Moacir Tomasi, meu querido amigo de mais de 50 anos de convivência, e a sua esposa, minha querida amiga Silvia, a todos os integrantes da diretoria da Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, saúdo, na pessoa do seu comandante, aqui representado pelo comandante operacional Luciano Favarin, a todos os responsáveis pelo comando da corporação. E antes de dar parabéns, registro esta singularidade que demonstra que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é uma instituição representativa da comunidade de Joinville. É o fato de ter aqui ao meu lado o prefeito municipal da maior cidade do meu estado, envergando com orgulho para todos nós e para ele próprio, certamente, para os seus camaradas, para os seus companheiros, a túnica de trabalho de bombeiros voluntários. Não poderia haver exemplo mais eloquente e não poderia haver maior homenagem à instituição do que o primeiro mandatário da cidade ser um dos seus servidores. Isto demonstra o espírito comunitário e isto assegura para todos nós catarinenses um motivo de orgulho por realizarmos esta sessão. Concedo a seguir a palavra aos integrantes da mesa. Faço inicialmente ao prefeito municipal
Adriano Silva, que como prefeito convidamos para que ocupe a tribuna. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, nosso querido senador Esperidião Amin, que está fazendo essa belíssima homenagem à nossa corporação, que tanto nos honra. Também cumprimentar a deputada federal Ângela Amin, que vem conduzindo o Fórum Parlamentar Catarinense e, juntamente com colegas, vem fazendo um trabalho para a criação de uma PEC, para que a gente possa constitucionalizar o serviço voluntário no Brasil e não termos mais problemas. Também quero agradecer ao senhor presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, o senhor Moacir Tomasi, que há mais de 12 anos preside a casa, e de forma voluntária, e com muita maestria. Também ao senhor Luciano Favarin, aqui representando o nosso comandante, o senhor Carlos Kelly. E cumprimentar a todos os bombeiros aqui presentes, cumprimentar os meus colegas, bombeiros do Grupo Tradição, que em breve estarei, acho que no Grupo Tradição, já estou com 19 anos de serviço, mas ainda longe dos serviços prestados pelos senhores. Um serviço que a experiência de vocês, a dedicação de vocês, a história de vocês e o exemplo de vocês tornam hoje a nossa corporação a instituição mais querida da cidade e uma das mais reconhecidas do país, onde crianças e jovens se espelham na história dos senhores para seguirem uma carreira tal qual os senhores o seguiram. Também quero parabenizar ao Ivan, presidente da BBESC, que representa mais de 30 cidades, 30 corporações, na verdade, que atendem 50 cidades no estado de Santa Catarina. Mas, senador, eu só posso agradecer porque nos meus 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu imaginei um dia ser bombeiro voluntário. Adrentei a corporação, fiz o curso de formação durante 8 meses, todos os domingos, Dia dos Pais, Dia das Mães, lá estávamos em curso de formação e nos tornando bombeiros preparados para a atividade. Me apaixonei pela ambulância, me apaixonei pelo socorrismo e desde então venho dando os meus plantões como socorrista na cidade de Joinville. São tantas histórias já vividas, mas essas histórias nenhuma chega perto quando a gente observa a dedicação do ser humano pelo próximo. Eu tenho estrutura, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família privilegiada, onde somos empresários, onde naturalmente seria muito fácil eu ser bombeiro voluntário. Afinal, se eu chegar atrasado, talvez eu leve só um puxão de orelha do pai. Mas quantos colegas meus saem de bicicleta de casa para irem dar os seus plantões no Corpo de Bombeiros e de lá saem de bicicleta de manhã rapidamente para não se atrasarem ao seu trabalho? Mulheres e homens que honram a sua farda, que honram cada minuto que estão ali para salvar vidas e salvar patrimônios. De pessoas que eles nunca viram na vida e que talvez nunca o verão, mas que estão lá, prontos para atender ao próximo. É essa lição de vida que eu levo todos os dias na minha vida. Quando eu vejo essas pessoas simples, mas de grande poder de amor e de coração e de trabalho e dedicação ao próximo. Eu quero aqui dizer, senador, que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, assim como todas as entidades voluntárias em nosso país, precisam da atenção do Congresso Nacional. Precisam que esta PEC passe para que nós venhamos a ser reconhecidos como uma instituição que merece o seu lugar dentro das entidades e das instituições governamentais do nosso país. Que esse reconhecimento legítimo, legal, nos dê condições para continuarmos mais 130 anos atendendo a pessoas comuns e atendendo às comunidades.
Termino a minha fala agradecendo mais uma vez pelos 130 anos de trabalho, agradecendo ao Grupo Tradição, em nome do seu Romeu, 64 anos de trabalho voluntário, e termino, sim, com o nosso brado. Todo o nosso plantão inicia com o brado e termina com o brado. Um por todos e todos por um. Em nome de Deus e em defesa do próximo. Obrigado. Indiscutivelmente, nada melhor do que o exemplo para conclamar as pessoas a participarem de um projeto, nada melhor do que dar o exemplo da sua participação. Concedo a palavra à senhora deputada federal Ângela Min. Cumprimentando o presidente dessa sessão solene, senador Esperidião Amin, prefeito Joinville, que acaba de aqui se pronunciar e colocar o seu exemplo, né, de voluntário nessa instituição, o presidente, nosso amigo de vários anos, doutor Moacir Tomás e a Silvia, né, o subcomandante operacional do município de Joinville. Gostaria de cumprimentar aqui os bombeiros voluntários do Espírito Santo, que se fazem presentes nessa sessão, e as demais autoridades já mencionadas pelo protocolo. Eu quero aqui parabenizar os bombeiros voluntários de Joinville e ressaltar a sua importância como instituição, cuja missão é contribuir para a preservação da vida, do patrimônio das pessoas e do meio ambiente. O Corpo de Bombeiros Voluntários é ganho para a sociedade e tem um poder mobilizatório, aqui já bem colocado tanto pelo senador como pelo prefeito, é um exemplo de sucesso e presta um grande serviço de utilidade pública, chegando, na maioria das vezes, onde o poder público não consegue alcançar. Tenho orgulho de dizer que o nosso estado de Santa Catarina é pioneiro nesse serviço que foi fundado em 13 de julho de 1892 na cidade de Joinville. Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é considerado o maior, o mais importante do país, não apenas por ser o primeiro, mas também porque é referência em atendimento e eficiência dos seus serviços. É reconhecido nacional e internacionalmente como um exemplo de associativismo e de voluntariado. Pode-se afirmar que os bombeiros voluntários são um órgão vital para a sociedade joinvilense no atendimento às urgências e emergências e tem padrões de tempo de resposta comparáveis às melhores corporações da Europa. Em Santa Catarina, podemos contar, como aqui já foi colocado, com mais de 30 entidades de bombeiros voluntários, com histórias de sucesso e comprometimento. Dados de 2021 reportam que os bombeiros voluntários de Santa Catarina atendem a cerca de 50 cidades, atingindo em torno de 1.600.000 pessoas. E por isso, para assegurar ainda mais essa atividade, que resgatei a proposição de uma proposta de emenda à Constituição que visa reconhecer a legitimidade do Corpo de Bombeiros Voluntários e conferir a essas entidades os direitos para exercer seu ofício em prol dos municípios e do cidadão no nosso território, com o intuito de dirimir as inseguranças jurídicas acerca do tema e promover os recursos públicos para o custeio deste órgão, vital na promoção da segurança pública,
na esteira do que já se observa em países como o Japão, Estados Unidos, a Itália, o Chile, visando a defesa de voluntariado, o estímulo à solidariedade humana e, sobretudo, a responsabilidade social. Mesmo assim, com a finalidade de encontrar um amplo apoio dos parlamentares e propiciar a aprovação da PEC, que hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, está sob a orientação e responsabilidade do deputado Darcy de Matos, de Joinville, nós solicitamos a assessoria da Câmara para trocar a redação proposta inicialmente e afastar futuras e intermináveis discussões em torno de como interpretar e aplicar essa PEC. Ela propõe, no artigo 30 da Constituição Federal, o inciso 10, com o seguinte teor que ainda está sendo discutido para complementar, a pedido do prefeito agora colocado. Então, promover, através da lei, serviços civis destinados a executar atividades de defesa civil, combate e prevenção de incêndios, sinistros e catástrofes e buscar os seus salvamentos, incluindo também como atribuição a fiscalização. Com essa modificação, nossos corpos de bombeiros voluntários passarão a ter ainda mais respaldo e segurança jurídica. Muito obrigada. Concedo a palavra, com muita satisfação, ao senhor Moacir Tomasi, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Posso ir lá, senador? Sim. Por favor. Ela vai ficar muito contente com a sua presença, com a sua afinidade. Muito boa tarde a todos. Queria primeiro dizer que eu não tenho a desenvoltura dos senadores que estão acostumados a ocupar essa tribuna. Portanto, relevem eventuais nervosismo que eu possa ter, mesmo que seja lendo um discurso que eu preparei já na semana que passou. Queria saudar o senador Esperidião Amin, prefeito de Joinville, Adriano Silva, bombeiro voluntário há 19 anos, deputada Ângela Amin, nosso subcomandante operacional. Queria fazer uma saudação especial ao Ivan, que além de ser colega da diretoria, juntamente com o Mainer, é o presidente da ABVES, que é a nossa associação estadual. Saudar a todos os bombeiros de Joinville e das cidades vizinhas e de outros estados, enfim. Saudar a todos os que nos prestigiam neste momento. A Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é uma das mais antigas instituições do gênero da América do Sul, criada que foi no dia 13 de junho de 1892, há 13 anos, portanto. Quando Joinville, hoje um dos principais centros industriais do país, tinha somente 41 anos de vida, com população em torno de 15 mil habitantes apenas, a comunidade se organizou para, a exemplo do que acontecia na Europa há vários séculos, estabelecer os fundamentos de uma instituição que funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, há quase um século e meio. Nem mesmo, e eu gosto de repetir isso, nem mesmo as duas grandes guerras mundiais e a campanha da nacionalização foram capazes de interromper essa trajetória de prestação de serviço. Trata-se, nos dias atuais, de um dos mais valorosos ícones de nossa cidade, tendo prestado, no ano que passou, em plena pandemia, mais de 190 mil horas de serviço voluntário em escala de plantão. Aqui não conta o do Grupo Tradição, nem hora da diretoria, de escala de plantão.
envolvendo um conjunto de aproximadamente 1.700 pessoas empenhadas na proteção de uma população de 600 mil habitantes. No atendimento, sempre em momentos dramáticos, em casos de incêndio, no resgate de pessoas acidentadas nas ruas de Joinville, nas montanhas próximas e em todas as situações de risco e de perigo para a população. O Corpo de Bombeiros Voluntários alcança os 130 anos como uma instituição madura, consolidada e de rigorosos padrões de eficiência e presteza, compatíveis com as mais modernas corporações do Brasil e do exterior. Desde o primeiro treino, ainda em 1892, a corporação mantém elevados padrões técnicos e de preparo científico para atuar nas mais variadas situações. Hoje, a corporação se espalha por toda a área urbana de Joinville, através de 9 unidades de atendimento, todas equipadas com frota própria de veículos, equipamentos modernos de combate ao fogo e no atendimento de outras ocorrências. Essas unidades, estrategicamente localizadas, formam um verdadeiro cinturão de segurança, em decorrência do qual nosso tempo-resposta é de até 7 minutos apenas, o que demonstra a performance técnica dos nossos valorosos soldados do imprevisível, como se denomina o título do livro sobre a história da entidade de autoria do historiador de nossa cidade, Apolinário Terres. Agilidade, eficiência, qualificação técnica e modernidade nos equipamentos permitam a falta de modéstia, colocam a Corporação de Bombeiros Voluntários de Joinville como uma das melhores do nosso país, incluindo as corporações de caráter militar espalhadas por todo o Brasil. Tudo o resultado do máximo rigor operacional, técnico e científico e da qualificação profissional de nossas equipes de atendimento. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville possui uma frota de 54 veículos, dispondo ainda de uma plataforma elevatória importada da Finlândia, com alcance de 54 metros de altura e resgate negativo de 10 metros, para atendimento de sinistros em prédios e edificações altas, não só em Joinville, mas onde se fizer necessário e possível no território de Santa Catarina. Aliás, é o único equipamento em todo o estado de Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul com este alcance. Contamos com o programa socioeducativo Bombeiro Mirim, iniciado em 1984, do qual participam 400 jovens de 9 a 17 anos de idade, cujas atividades são realizadas aos sábados na unidade central, onde, além de instruções e exercícios da atividade bomberil, recebe educação relacionada à cidadania, disciplina, solidariedade e responsabilidade. Aos bombeiros mirins com 16 e 17 anos, também são oferecidas oportunidades profissionais na área administrativa e tecnológica. Desde a fundação, em 1892, a corporação sempre foi composta de voluntários que não recebem qualquer tipo de salário ou ajuda financeira. Tem sido, aliás, motivo de honra e cidadania pertencer aos quadros da corporação. Destaco por oportuno que o comando da Corporação de Bombeiros, que atende a maior cidade de Santa Catarina, a terceira do sul do Brasil, é composta por apenas 3 pessoas, um comandante e 2 subcomandantes. Destes, o comandante e um dos seus subcomandantes são voluntários. Ao longo de seus 130 anos de atendimento, nossa valorosa corporação jamais enfrentou uma única denúncia de irregularidade ou desvio de função ou de recursos financeiros. Trata-se, de fato, de uma das mais nobres entidades de Joinville, do nosso estado e do país. Por tudo isso, aqui estamos para, em nome de milhares de componentes da corporação e de milhares de habitantes atendidos ao longo de 13 décadas, manifestar o nosso profundo agradecimento ao senador Esperidião Amin, autor da proposição que abriga nossa existência e funcionamento nos estatutos jurídicos da nação brasileira.
Igualmente agradecer a todos os demais senadores que compreenderam a magnitude e grandeza de nossa instituição, tornando-a agora protegida de forma inquestionável para a plena continuidade de suas funções. Em nome de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil, nosso agradecimento perene a todos os senhores. Muito obrigado. Agradecendo a manifestação do professor Moacir Tomasi, concedo a palavra ao senhor Ivan Frederico Rudler, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, representando esta congregação de mais de 30 organizações que atendem a mais de 50 municípios do nosso estado, mais de 1.600.000 habitantes de Santa Catarina. Muito obrigado, senador Espiridão Amin, prefeito de Joinville. Muito obrigado pela honra da presença também nessa homenagem que proposta a deputada Ângela, presidente Moacir Tomasi, subcomandante Favarin. É um orgulho realmente poder comemorar esses 130 anos e receber essa homenagem numa instituição tão importante para o nosso Estado, muito importante para a população atendida, muito importante para os munícipes, para o Estado e para o país. Quero aqui também transmitir o agradecimento da Conabov, do seu presidente, Anderson, também na qualidade aqui de presidente da ABVESC, Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Quero agradecer toda a receptividade que os demais integrantes aqui nesse plenário se encontram, pessoal de Minas, o nosso pessoal da diretoria, e mostrar que essa corporação, originada há 130 anos, como bem dito, jamais declinou de um dia sequer de atendimento. Então, nós temos que, deputada Ângela, realmente aprovar a nossa PEC, tirar talvez, entre aspas, da relativa clandestinidade que ainda se encontra esse modelo e mostrar para esse país que há sim pessoas interessadas em trabalhar gratuitamente. Muitas vezes tão mal compreendido esse modelo, como conseguem trabalhar de forma gratuita. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós somos no estado de Santa Catarina, realmente, como dito pelo prefeito, 31 filiadas, 31 corporações de bombeiros voluntários, que atendem 50 municípios do estado e mais de 1.600.000 habitantes. Vejam que Santa Catarina tem 295 municípios. E se nós somarmos todos os tipos de bombeiros, nós atendemos mais ou menos 150 municípios do estado de Santa Catarina. Então, temos mais de 100 municípios simplesmente não atendidos por nenhum tipo de modelo. Então, o corporativismo que tanto mal faz a esse modelo voluntário, que tanto bem representa para a comunidade, precisa realmente de muita atuação parlamentar, apoio dos senadores, dos nossos deputados, e em favor desse modelo tão prestigiado, como já bem dito nos discursos anteriores. Muito obrigado. Eu solicito à mesa que examine se há no remoto alguém inscrito para falar. E antes disso, antes de obter essa informação, Só licença, eu estava aguardando a entrada do deputado Darcy. Ele já está? Não, ele não conseguiu, infelizmente, conectar. Pois é, então, se ele conectar, você me avisa. Desejo aqui ler a mensagem que Dona Ivete Apel da Silveira, primeira suplente do mandato do senador Jorginho Melo, fez chegar às minhas mãos. Agradeço ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, pelo convite a mim enviado para participar da sessão especial destinada a comemorar os 130 anos
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, a realizar-se neste dia 4 de julho. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville por esses 130 anos de trabalho indispensável à nossa sociedade. Essa instituição muito nos orgulha e é um exemplo de dedicação e altruísmo, salvando tantas vidas e protegendo patrimônios. Meu saudoso esposo, Luiz Henrique da Silveira, quando prefeito, deputado federal, governador e senador, sempre defendeu e apoiou essa nobre corporação, inclusive sendo agraciado com diversas homenagens por parte da instituição. Aproveito a oportunidade para agradecer ao autor do requerimento para realizar essa sessão especial e justa homenagem, senador Esperidião Amin. Infelizmente, devido à agenda já confirmada em Santa Catarina, não estarei presente, mas reforço meu agradecimento e parabenizo essa casa por essa importante iniciativa. Atenciosamente, Ivete Marli Apel da Silveira, primeira suplente do senador Jorginho Melo, eu peço, em homenagem à sua mensagem, uma salva de palmas à suplente senadora Dona Ivete. Faço novamente uma consulta ao nosso deputado Darcy de Matos, que nós tínhamos consignado um link para termos aqui a sua mensagem. Infelizmente, isso não se concretizou, de sorte que nós não temos outros oradores inscritos. Antes de encerrar a sessão, eu não posso deixar de homenagear todos os senhores e senhoras aqui presentes, na pessoa do senhor Romeu Dressel. Nós falamos aqui sobre Bombeiro Mirim, falamos aqui sobre voluntariado de mulheres, mas eu acho que homenagear quem tem 64 anos ininterruptos de atividade. Homenageei a todos os que estão aqui presentes, todos os que estão lá aquartelados em Joinville, de plantão ou não, mas naquela cidade magnífica de Santa Catarina do Brasil, com uma calorosa salva de palmas ao senhor Romeu. O deputado Darcy de Matos fica aqui registrado que ele nos deve uma complementação de voto a respeito da PEC que está tramitando. Ouviremos agora o hino do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Em mais um século de lutas, nós bombeiros de Joinville sempre lutamos com coragem, protegendo a nossa rede. Nunca falhamos, sempre vencemos com determinação.
registro com grande satisfação a presença entre nós do senador Luiz Carlos Reis, que representa aqui o nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul, também um estado com forte participação dos bombeiros voluntários. Uma salva de palmas para Vossa Excelência, representando todos os colegas do Senado. Cumprida a finalidade desta sessão especial semipresencial do Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honraram com sua participação. Está encerrada a sessão. Não pela chegada do senador Luiz Carlos Reis, mas porque é chegada a hora. Muito obrigado.